Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MicroMinds. Eu me chamo Johan Amorim e no vídeo de hoje vamos continuar nosso curso de Sistemas Digitais aplicados a FPGA, utilizando a linguagem VHDL. No vídeo de hoje vamos ver um exemplo de um circuito lógico, um sistema digital, e vamos dentro dele aprender diversas aplicações, contendo o que nós já aprendemos e coisas novas. Então, fiquem no vídeo após a vinheta. Então, pessoal, estou com o projeto já aberto, já alguns sinais aqui à mostra, e basicamente a gente vai fazer um deslocamento rápido. Aqui a gente pode ver, esse V aqui, ele é um sinal de 4 bits. Toda vez que vê uma barra, quer dizer que a gente quer indicar o número de bits que passa por essa linha. E aqui é um sinal de 2 bits. O que vai acontecer? A gente quer passar para a nossa saída de acordo com essa tabela verdade. Todos eles vão ser vetores. A gente quer ver o seguinte: se D ele for 0, 0, ou seja, D1, D0, a gente quer que S receba a saída de V. Se for 0, 1, eu quero fazer o seguinte: eu quero receber V2, V1, V0, V3. O que significa isso? Eu peguei esses 3 bits, desloquei para a esquerda, uma vez para a esquerda, então V2 passou para cá, V1 passou para cá, V0 passou para cá. Mas eu quero pegar o V3 e passar para o valor inicial. Normalmente, quando a gente faz um deslocamento para a esquerda ou para a direita, esse bit aqui ele desloca para a próxima casa. Mas como o vetor ele só tem 4 casas, a quinta casa não existe, e aqui é completado com o número 0, que ele está aqui, vamos dizer aqui, escondido. Ele não pertence, mas quando a gente desloca para a esquerda, aqui vai ocupar o lugar 0. Mas esse deslocamento rápido ele não quer isso. Ele quer que você pegue o que iria sumir e passe para trás. Já o próximo, ele quer que você faça o deslocamento duas vezes para a esquerda. Então você pega V0, V1, V2, desloca duas vezes para a esquerda, vai pegar V0 vai para essa aqui, para essa aqui. Então V0, V1 vai dessa aqui para essa aqui. V1 está aqui e V2 e V3 recuperar aqui. E a última é deslocamento de três casas para a esquerda. Então a gente só tem o V0 aqui e depois pegar o V3, V2 e V1 e recuperar. Então aqui a gente vai utilizar diversos comandos como if, else. A gente vai utilizar, por exemplo, case when para facilitar. A gente poderia utilizar também os comandos sequenciais, que a gente já viu, como o if select e o when else. Mas vamos trabalhar aqui com comandos sequenciais. E aqui eu também vou colocar, aqui tem os sinais já principais, eu vou colocar aqui um clock. Somente quando tiver a borda de descida, vamos trabalhar com circuitos síncronos dessa vez. Então, eu vou colocar aqui o nosso sinal de clock. Aqui eu vou ter que sinal de clock, e toda vez que tiver uma borda de subida, de descida, vai ocorrer todo o processamento de deslocamento rápido. Então, eu vou colocar aqui um signal clock, assim como a gente estava fazendo no nosso FPGA, como a gente viu na última aula. Ele do tipo in, do tipo bit. Vamos trabalhar só com clock sem reset. E aqui eu já adiantei alguns sinais. Eu peguei em sinais para arquitetura, trabalhar em cima da arquitetura, que é o nosso SRTL, que ele vai pegar e a gente vai trabalhar em cima dele, e o VRTL que vai pegar o sinal de V. Então, a gente vê que o VRTL pega V e nosso SRTL vai mandar para S o resultado. E aqui a gente tem um sinal temporário. O que a gente vai fazer? A gente tem que colocar nossas condicionais. A gente vai colocar primeiro aqui nosso clock. Se ele for igual a 0, end clock event, então end if. Se houver borda de subida, aí ele vai verificar. Isso aqui a gente tem que criar um processo. Eu vou chamar aqui de esse processo de seleção, dois pontos, process, ele é sensível ao clock.
Vou dar aqui um begin. E aqui eu começo todo o meu projeto do meu processo. Eu tenho que botar aqui end process seleção. Coloquei letra maiúscula, mas tanto faz, porque o VHDL ele não é case sensitive. E aqui o próximo if é ver o primeiro endereço do barramento D, ou seja, a posição D1. Então, a gente vai pegar se D, posição 1, for igual a zero, então a gente quer pegar essas possibilidades. Then, and if. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Case, D, posição 0, when, perfeito. Case D0 is when, quando ele for bit 0, o que vai acontecer? E quando ele for bit 1, o que vai acontecer? E a gente termina aqui nosso end case. Então aqui eu estou cumprindo toda a tabela verdade. Na verdade, eu estou pegando aqui todos os valores daqui. Quando for zero, se for zero, o bit d zero, e se for 1. Eu estou pegando aqui. Se ele for zero, D1 for zero, case D0 e tudo mais. Aí que eu fiz end case. E eu posso fazer aqui o meu else do meu bit 1 do meu vetor D. Aí meu else vai ser basicamente isso aqui. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso já fazer o deslocamento, mas eu vou dividir em dois processos. Tudo bem? Eu vou pegar aqui um signal, um modo, e a gente vai ter aqui 4 modos. Então, ele vai ser um bit vector de 2 bits. Poderia ser um integer, mas eu vou utilizar um bit vector. Então, quando ele for 00, zero, meu modo vai ser 00. E se for 01, a nossa tabela verdade, meu modo vai ser 01. Aqui, 10, e aqui vai ser 11. Perfeito. E aqui eu termino meu processo de seleção. Agora, eu vou criar um outro processo, que é possível de criar mais de um processo. É mais por questão de visibilidade, poderia estar todo no mesmo processo. Então, a gente pode criar aqui o processo de deslocamento, chamar de process. Se a gente não colocar nada dentro do parênteses, a gente está dizendo que ele vai sempre ocorrer. Ele não tem nenhum sinal que ele vai ser sensível, nenhuma lista de sensibilidade. End process, deslocamento. Aqui o nosso begin. E aqui a gente vai fazer a nossa lógica. A nossa lógica é basicamente essa aqui, mais ou menos, né? Vai mudar para cada índice. A gente vai ter isso aqui, essas duas ocorrências aqui. Aí o que acontece? A gente vai ter um valor, resultado temporário, que ele vai pegar o nosso valor, o nosso VRTL, o vetor, e vai deslocar uma vez para a esquerda. Então, se ele for 0101, ele vai deslocar para a esquerda e vai fazer o quê? 0101, ele deslocando para a esquerda, ele está fazendo o seguinte: ele está deslocando para a esquerda os bits, vai resultar nisso aqui. Eu desloquei aqui duas vezes, mas no caso ele deslocaria uma vez só. Então ele faria o seguinte: incluiria um zero aqui na frente
Na verdade, aqui atrás, removeria esse zero e ficaria 1, 0, 1, 0. E o que acontece? A gente quer pegar nessa condição aqui, V2, V1, V0. Como era 0, 1, 0, 1, eu quero pegar 1, 0, 1. Mas se aqui fosse 1, 1, 0, 1, aqui ficaria 0. Mas o meu SRTL, ele tem que pegar o meu V3. Para ele pegar o meu V3, eu basicamente vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu valor temporário, esses 3 bits aqui, e vou passar aqui o meu VRTL, o índice 3, para a condição que a gente quer. Só que aqui a gente só quer ver realmente o modo, né? Aqui eu vou botar que ele vai ser sensível ao modo. E aqui a gente pode trabalhar com enelse, pode trabalhar com with select, só que trabalhando com enelse e with select, eu teria que fazer com que eu utilizasse um enelse para cada um desses aqui. Porque o meu SRTL ele vai receber um valor de acordo com a tabela verdade. E o meu temp result também, de acordo com o meu modo. Então a gente pode trabalhar com o if, porque o if ele permite mais de uma alteração no nosso circuito. Então a gente vai fazer o seguinte: if, na verdade a gente pode até trabalhar com case, né? Não tem necessidade de fazer vários ifs. A gente pode fazer case modo, isso, when, quando ele for 00, a gente pode fazer o seguinte: o meu STRTL vai receber só VRTL. Então eu só vou passar VRTL. Meu temp result, eu vou fazer com que ele receba nada. Não preciso trabalhar com ele. Porque o SRTL vai receber todo o meu VRTL. Agora, quando for 01, o que vai acontecer? Agora vai ser esse exemplo aqui que eu mostrei. Ele vai fazer o deslocamento de um bit e vai concatenar. Esse E comercial, ele está concatenando, ou seja, ele está adicionando no meu último índice do meu bit vector o valor. Então, por isso que eu coloquei 3 down to 1. Eu não estou pegando todos os bits. Porque se eu pegar todos os bits, eu estou pegando todos os 4 bits do valor temporário, meu SRTL já vai estar preenchido. Então, eu estou pegando aqui 3 bits do meu temporário, que é exatamente o que eu preciso, que é no caso já vai ser o V2, V1, V0, e eu quero concatenar com VRTL. É basicamente isso que eu vou fazer. Então, esse comercial ele serve como se fosse adicionar, colocar no bit restante o meu índice que eu quero. Eu estou passando aqui somente um bit, mas se fosse mais casas, né, eu poderia colocar aqui free down to ou até o índice que eu quero. Se fosse mais de um bit que eu estivesse concatenando, claro. Isso tudo, toda essa expressão aqui tem que ocupar a mesma quantidade de bits que está aqui no SRTL. O SRTL ele é de 4 bits, então toda essa operação aqui tem que me retornar 4 bits. Isso aqui não é uma operação AND, é uma operação de concatenação. Então, a gente continua com nossos outros comandos do when. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Corrigindo a indentação. Quando aqui for 1, 0 e aqui quando for 1, 1. E aqui a gente tem o nosso end case. Quando for 1, 0, eu quero deslocar, ó, V0, ele deslocou 2 vezes. E o V1 também. Então, meu valor temporário, ele vai deslocar 2 vezes. Então, o que vai acontecer aqui não vai ser 1, 0, 1, 0. Eu vou pegar esse valor aqui
vou ter dois zeros, pagar esses últimos dois zeros. Eu vou ter 0, 1, que é exatamente o meu V1 e o meu V0. Perfeito. Só que eu não quero pegar do meu temp result esses dois bits aqui, que eu quero pegar o V2 e o V1, o V3 e o V1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar somente os dois bits do valor temporário e vou concatenar com temp, VRTL posição 3 down to 2, down to 1, perdão, down to 2. Que ele vai pegar o vetor 3, ou posição 3 e posição 2. Então vai ficar 3 e 2. E aqui a gente vai deslocar 3 vezes. Então o que vai acontecer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai ter 1, 1, 0, 0. Só que eu vou pegar somente este índice do nosso valor temporário e concatenar com os bits restantes. Por quê? Eu quero pegar o V3, o V2 e o V1. Colocar aqui o V3, o V2 e o V1. E aqui colocar o deslocamento, que é o V0. Qual foi deslocado. E aqui a gente termina nossa operação. Então, toda vez que o modo for alterado, aqui na verdade está sendo um comando sequencial, né? E não combinacional, mas a gente pode fazer processos combinacionais. Então, toda vez que o modo alterar, que ele vai alterar daqui, ele vai executar o deslocamento. Então, toda vez que houver uma borda de descida e houver uma mudança no modo, beleza, a gente vai executar aqui. Agora, caso houve uma borda de descida e não houve alteração aqui no modo, esse processo não vai ocorrer. Então, vamos salvar o nosso projeto, Ctrl S, e vamos fazer análise de síntese e ver se tem algum erro de sintaxe. Ele acusou um erro. Fala que aqui expression recebeu 00, mas esperado 4 elementos. Sim, que eu passei só 2 bits. Agora ele tem 4 bits. Programação em tempo real acontece essas coisas, a gente acaba esquecendo alguns detalhes. Então, vamos aqui, perfeito. Que a gente, não que a gente tenha que se atentar agora no momento. Vamos ver aqui nosso RTL. Ele criou aqui nosso flip-flop, perfeito. E aqui nosso VRTL, que passa por MUX, exatamente pelo case when que a gente fez. E o S ele vai receber de acordo com esses MUX. As saídas aqui são os deslocamentos. Então vamos fazer a simulação. Eu já criei o arquivo de simulação para adiantar. E vamos aqui utilizar um bloco de notas. Eu vou subir ele aqui em cima. Vamos pegar o mesmo valor que está aqui. Nosso 1001. Abrir aqui na simulação e abrir aqui o nosso bloco de notas. Então a gente tem aqui. Se eu vou fazer o primeiro modo, se eu for fazer aqui o primeiro modo, que é D em 00, eu tenho que receber. Primeiro caso, modo 0, vai ser 1101. Se for modo 1, eu vou ter 1010. Só que na verdade eu vou ter o 1 aqui. Se eu tiver o modo 2, eu vou ter desloca duas vezes. Então eu vou ter que vou pegar esses dois valores aqui e passar para trás. Então eu tenho aqui, ó, desloca esses dois aqui duas casas, eles vão vir aqui para frente. E o V3 e o V2 passam para cá. E agora o último modo, que é passar o zero aqui para trás, que é pegar justamente V0 é o primeiro, depois a gente vai ter V3, V2 e V1. Vamos ver se está tudo certo. Vamos colocar no modo 00, vamos colocar aqui 1101. Adiciona aqui 1101. Show. Então vamos colocar aqui o D para ele contar
de um em um a cada 50 nanosegundos. Então, essa região aqui ele tem que me dar o resultado. Aqui depois eu tenho que dar o resultado e assim por diante nessas quatro áreas. Eu posso até aumentar, para ficar mais fácil de visualizar. Como a gente vai até 1000 microsegundos, vou botar cada 250. A gente tem as três áreas. Vamos salvar na simulação e a gente tem que vir em Options, colocar aqui quartos de a parte educativa e tudo mais. Vamos rodar a simulação funcional. E aqui ele não teve nenhuma alteração. Já sei por quê. Porque eu não incluí meu sinal de clock. Vou listar, vou pegar aqui meu clock, vou inserir. Opa, acho que eu esqueci aqui. Insert no Older Bus. Clock. Dá um OK. Dá um OK. Inserido. Vamos colocar aqui o nosso clock. Cada 20 nanosegundos já é o suficiente para a gente ter iteração. Salvar, rodar. Vamos ver aqui. Então, a gente está vendo aqui 1101. Aqui continua em 1101 porque, olha aqui, a gente teve uma borda de subida, então não ocorreu nada. Aqui é a borda de descida. Borda de descida a gente tem 1011. Vamos pegar nosso bloco de notas. 1011. Aqui está certo. Aqui 0111 e aqui 1100. Vou dar um zoom para a gente visualizar melhor. Então aqui, quando ocorreu a borda de descida, a gente teve aqui o nosso sinal. E aí, continuando, houve a borda de descida bem aqui, nosso sinal mudou para 1011, ouvendo o deslocamento rápido, aqui de acordo com nossos modos que nós colocamos ali. Então, está funcionando perfeitamente. A gente colocou aqui um exemplo, né, de um deslocamento rápido. E a gente viu aqui como que a gente pode trabalhar com concatenação e processos de forma separada. Isso aqui é mais para deixar o código de forma mais visível, para outros programadores verem, para separar o que que um processo vai fazer do outro. Esse processo aqui ele só vai selecionar qual é o modo, e esse aqui vai fazer o deslocamento. Eu poderia muito bem colocar aqui, caso D0 fosse, eu poderia colocar essa primeira iteração. Caso fosse essa situação, eu poderia colocar essas operações e assim por diante. Mas talvez não ficasse tão legível, tão fácil de entender, quando eu separo em dois processos. Fica claro que aqui eu estou pegando aqui o meu modo e estou realmente executando. Não há nenhum problema, são dois processos separados para deixar mais visível. No final, ele sintetizou um conjunto de multiplexadores. Então, aqui a gente vê dois processos, são comandos sequenciais, claro. Esses resultados eles só são alterados no final do seu processo. Então, o temp result ele é alterado depois do seu processo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Como é um comando sequencial, assim que sair do processo, o temp result é alterado e o SRTL ele é alterado. Então, por isso, um clock. Então, ele vai levar essas interações aí em questão. Então, a gente viu aqui mais um exemplo utilizando o processo. Agora também vimos concatenação. E vimos aqui um projeto realmente funcionando adequadamente. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, mais um projeto com VHDL. Na próxima aula, vamos dar continuidade com nossos projetos, vamos trabalhar com alguns outros novos comandos da linguagem VHDL, para que a gente possa trabalhar com cada vez mais processos, mais projetos mais complexos. Tenho certeza que todos vão tirar pleno proveito e assim vamos poder fazer mais e mais projetos com a placa. A gente ainda precisa ver diversos outros conceitos para fazer projetos mais complexos, além de um pisca-LED ou de um computador que mostra um display hexadecimal. Mas vemos aqui assuntos bem importantes. Eu espero que todos tenham gostado. Peço que deixem um comentário de vocês. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Agradeço a presença de todos. E no próximo vídeo vamos ver uma ferramenta bem interessante, mas que envolve um pouco mais de conhecimento de linguagem VHDL, mas que eu acho interessante, para aqueles que só estão desenvolvendo sem ter uma placa, uma outra forma de programar sem utilizar
a IDE da Altera, o Quartus 2. Então, eu espero vocês na próxima aula e o conteúdo será muito importante e bem interessante. Então, nos vemos no próximo vídeo.